Glórias e glórias à paz. Deus abençoe. Pode sentar, povo santo. Deus é contigo, meu irmão. Deus é contigo, minha irmã. Não se esqueça, amém? Às vezes a voz do mundo ela fala alto, que é para tirar a nossa concentração, para tirar o nosso foco, amém? O que nós temos que fazer? Ignorar essa voz, amém? Nós temos que observar a palavra e ouvir a voz de Deus no nosso coração. E aqui na Bíblia nós não vamos encontrar nenhuma palavra de derrota, né? Não vamos encontrar a palavra de vitória. Então, quando a gente pega a palavra e torna a palavra a nossa palavra, quando começa a falar o cuidado, quando a gente começa a falar a palavra de Deus na primeira pessoa, meu irmão, é promessa, amém? Você está tomando posse do que é seu. Então não importa o que o diabo vai falar, não importa as pessoas que ele vai usar. Às vezes, meu irmão, é triste, mas eu tenho que te dizer. Às vezes o diabo usa até as pessoas dentro da nossa casa. Às vezes a pessoa que está forte na fé, o diabo vai, encontra uma festazinha, vai lá e usa a pessoa para tentar te abalar. Então você tem que vigiar perpetuamente, o tempo todo. Tudo que contradizer a palavra de vitória que está aqui na Bíblia, você tem que ver, isso aqui é a obra de Satanás. Mas então você vai brigar com a pessoa? Se a pessoa falar uma palavra de derrota, você vai revidar? Não, por quê? Porque nossa luta não é contra carne nem sangue. Nossa luta não é contra pessoas, não é contra CPFs, amém? Não é contra indivíduos. Nossa luta é contra o diabo. Então você repreende o diabo em nome de Jesus. Para não causar, algum constrangimento, quando fala na frente da pessoa, não sabe tocante, o diabo eu te repreendo em nome de Jesus. Sai daqui, sai dessa pessoa, para de usar essa pessoa em nome de Jesus. Olha só, meu irmão, olha só, atenção, meu irmão. Vai dizer assim: eu abençoo essa pessoa, amém? Eu abençoo no nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder na vida dessa pessoa, então o diabo não tem poder, amém? Tem que falar, porque assim você exerce a sua autoridade espiritual. Você não está aqui à toa, não, meu irmão. Eu sempre digo que a igreja ela tem várias conotações. Às vezes ela é para um socorro espiritual. Eu estou muito mal, preciso de um lugar dentro da igreja. Às vezes ela é um lugar de confraternização. Eu vou lá ver meus irmãos, que alegria ver minha família, porque isso aqui é uma família, amém, irmão? Coloca no teu coração, abre o teu coração. Você ainda não está sentindo isso, meu irmão? Abre o teu coração. Mas a igreja também é um quartel-general, amém? O que é o quartel? O quartel é o lugar que o soldado vai para aprender a ir para a guerra, amém? Então a igreja também é isso. Ela é o lugar que a gente vai para aprender a lutar as batalhas espirituais lá fora. Então quando você escuta de Deus tão encarecidamente, eu o amei, poloei e retiro alto, porque guardou meu nome, como é que você vai ter medo? Se Deus está te dizendo que você está me honrando, meu filho, e eu vou te honrar, eu vou te proteger, não tem lugar para mim também. Você tem que estar aqui na posição de exercer sua autoridade em Cristo. Está claro, meus irmãos? Por favor, fica com essa palavra. É do Espírito para você nessa manhã. Amém? Agora vamos para a boa e santa palavra. Mateus capítulo 12, verso 46. Mateus capítulo 12, verso 46. Mateus, primeiro evangelho, capítulo 12, verso 46. Mateus, primeiro evangelho. Começa com o Testamento de Mateus. Quem foi Mateus? Mateus foi um discípulo de Jesus. Inicialmente ele era chamado de Levi. Ele era um funcionário do Império Romano para cobrar imposto dos judeus. Ele era muito mal visto pela população, da vez como traidor. Ele era chamado de publicano. Mas aí Jesus passou na frente da casa da coleta, e o meu irmão Jonas falou assim: siga. Levi fez o quê? Não sei se eu vou fazer isso. Largou tudo e foi atrás de Jesus. Ele fez certo? Claro que sim. Olha hoje, 2025, nós estamos falando o nome dele. Amém? Mateus.
Meu irmão, às vezes, fala que Mateus tinha muito dinheiro, hein? Sabia disso, irmão Jaqueline? Os publicanos eles tinham muito dinheiro, porque eles ganhavam do governo romano e ainda faziam os mau uso do seu prestígio para também tirar mais umzinho. Tinha muita corrupção. Então tinha muito dinheiro. Uma pessoa assim, que não tem discernimento espiritual, não abriria mão daquela posição para ficar com Jesus, não. Mas Mateus foi diferente. E ele abriu mão de muita coisa? Claro que não. Olha só, ele foi imortalizado em Moisés. Até hoje não estamos falando dele. Amém? Ou seja, a bênção dele com Jesus foi maior ou não? Ganhou a salvação e ainda a glória. Amém? Estamos aí falando dele, né? Se ele fosse mais um publicano, quantos publicanos você já ouviu falar? Eu nunca ouvi falar em nenhum, mas eu sei do evangelista Mateus. Amém? Faz isso, meu irmão. Se tiver que abrir mão de alguma coisa, abra a mão. A bênção é muito maior. Amém? Mateus 12:46. E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar. Vamos lá, vamos contextualizar. Quem é esse ele? Jesus. Jesus estava reunido com algumas pessoas, pregando a palavra, estava dentro de um ambiente, estava em algum lugar, né? Esse dentro, né? Ele estava dentro de algum lugar. E aí, alguém chegou para Jesus, cutucou Jesus. Jesus, sua mãe e seus irmãos estão lá fora, querendo falar com você. E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos. Por que a gente sabe que ele estava dentro? Porque a mãe estava fora, né? Então alguém chegou, cutucou ele e falou assim: ó, tem alguém querendo falar com você. Quem? Sua mãe e seus irmãos. 47. E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Ó, Jesus, não vai dar atenção lá para os seus parentes, não. 48. Porém, ele respondendo disse: ao que lhe falaram. Então esse que chegou lá e tocou Jesus, ele respondeu: quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? Amém, meu irmão? Olha para cá. Jesus está destratando a mãe dele? Claro que não é isso. Jesus está mostrando que existe uma mãe que Deus nos abençoou, né? Que foi aquela que nos trouxe esse mundo, mas que existe outras mães na nossa vida. Existem os irmãos que Deus nos abençoou para serem os nossos irmãos de sangue. E que atenção, irmão, se você está brigado com algum irmão, reconcilie-te, tá? Sei, se tiver, reconcilie-te. E se a tua relação está boa com ele, preserve essa relação. Às vezes as coisas da vida, né, levam a gente a ficar meio, né, ruim com algumas pessoas, né? Às vezes tem alguns desentendimentos. Meu irmão, faz com seus irmãos, não, amém? Não deixa o sol se pôr, não. Já reconcilia de uma vez, amém? Ah, mas o meu orgulho, esse orgulho, essa vaidade aí que vai te levar para o inferno. É hora de você largar ela, amém? Lembra do louvor agora? Meu orgulho me tirou do jardim. Não é isso? Mas o amor de Deus colocou um novo sentido, um novo propósito na nossa vida, né? Então abre mão do seu orgulho. Agora vamos lá, você tem os seus irmãos de carne, seus irmãos de sangue, que tem o mesmo sobrenome, o mesmo pai, minha mãe, às vezes o pai, às vezes a mãe. Pois muito bem, louva a Deus por esses irmãos que você tem. Mas o que a palavra está dizendo é que você não tem só esses irmãos. Amém? Você não tem só essa mãe, você não tem só esse pai, só esse tio, só essa tia, só esse irmão, só essa irmã. Não. Há algo maior que Deus tem para você. Uma família mais excelente, que não abre mão daquela que Deus te deu para cá. Não, mas se soma a ela. Amém? Se soma a ela. É mais ampla do que ela. Então Jesus está perguntando: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Ou seja, Jesus é como se Jesus estivesse falando assim: quem é a minha família? Quem é a minha família? 49. E estendendo a mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Amém? Está claro, meus irmãos?
Ele estava reunido, ensinando as pessoas. Quando alguém chegou para ele e falou: Jesus, para de ensinar, porque sua mãe e seus irmãos estão lá fora querendo falar com você. Jesus aproveitou dessa oportunidade para dar um recado. Não é para aquela pessoa que cutucou ele, não, para nós. Quem é a família de Jesus? É Maria, sua mãe? São seus irmãos? Hoje a gente sabe, né? Tinha um irmão chamado Tiago, tinha outro irmão chamado Judas, tinha mais irmãos, até tinha irmãs também. A Bíblia fala, não tinha irmãs. Essa é a família de Jesus? Não. A família de Jesus é daqueles que são feitos seus discípulos. Amém? E a nossa família? A nossa família é a nossa mamãe, nosso papai, nossos irmãos pela carne e a família de Jesus. Amém? Ora, vamos raciocinar comigo. Você faz parte de uma família e eu faço parte da mesma família, dos discípulos de Jesus. Isso faz de nós o quê? Parentes, não é? Parentes pela carne? Não, parentes da fé. Amém? Uma família nova. A família de Cristo Jesus. Amém? Por isso que os crentes se chamam, se designam uns aos outros de irmãos. Não é à toa, meu irmão. Não é à toa. Hoje em dia lá fora tem até gente que fala, né? Ô brother, irmão, né? Não é assim? Não. Mas essa palavra não apareceu lá no mundo e nós adotamos. Não. Nós, os cristãos, é que colocaram essa palavra antes de qualquer outro. Até a época de Jesus, presta atenção nisso, os judeus não se sentavam à mesa com os não-judeus. Sabe isso? Sabia disso? Se sentaram à mesa para fazer uma refeição. Eles não se sentavam à mesa com os não-judeus. Os judeus só sentavam à mesa com o judeu. O que Jesus mostrou para nós? O que Jesus instituiu como sua memória? A ceia do Senhor, que nos diz o seguinte: sente-se com seu irmão em Cristo e lembre de mim. Amém? Ou seja, eu estou derrubando o muro da divisão, eu estou rasgando o véu da separação. Agora judeu não vai vir com essa religiosidade, eu não sento com quem não é judeu. Não, vai sentar todo mundo em memória de mim. E o sentar à mesa nos remete a quê? A comunhão, né? Que você senta à mesa com pessoas queridas, pessoas amadas, pessoas do seu convívio. A não ser que você vá num restaurante, né, que você tem que sentar, só tem a mesa, você é porque você já está lá, né? Mas no geral, nós nos sentamos à mesa para fazer refeição com a nossa família. É ou não é, meu irmão? Aliás, você está sentando à mesa com a sua família, coloque esse propósito no seu coração. É importante, amém? É uma tradição que a gente tem que resgatar, sentar à mesa com a família, pelo menos uma refeição, se não der para ser todo dia, o máximo possível, amém? Mas voltando aqui, faz parte do momento do filho falar com o pai falar com o filho sem celular, né? Um momento de conversa é importante. Refeição nos proporciona. Já viu que negócios são fechados em almoços, né? Já viu isso? Vamos almoçar para fazer aqui um contrato. Não, então senta também com seus filhos, é importante, seus netos, amém? Não é a palavra de hoje. O que eu quero chamar a atenção é quem que você se senta à mesa, com quem você tem comunhão. E Jesus estabeleceu uma vez por mês a gente se senta à mesa, não é? Para tomar o sangue e comer o corpo de Cristo. Por que nós nos sentamos à mesa? Porque nós somos irmãos. Amém? A minha oração de hoje, assim que terminar essa palavra, vai ser assim: se você ainda não sente que essa igreja é composta pelos seus irmãos, que o teu coração se abra. É hora de você dar esse espaço para o Espírito trabalhar na tua alma. Para você lembrar na tua oração, quando você estiver lá orando, lembrar do irmão Jonas, lembrar da irmã Maria, lembrar da irmã Lenice, lembrar do irmão Juarez, da irmã Alice, do irmão Zé, da irmã Jaqueline. Amém? E lembrando da irmã Yasmin, e lembrando da irmã Maria, do irmão Oleg. Amém? Lembrar dessas pessoas na sua oração. Por
cultivar isso no seu coração, porque se Deus nos reuniu não é por acaso, Ele quer que nós sejamos uma família. E depois que a gente ora nominalmente, meu irmão, minha irmã, coloca no teu coração, ora pela igreja de Deus, amém? Ora pela igreja, mesmo aquele irmão que não congrega com você, porque ele também é sua família. Nós precisamos dessa família, amém? Por quê? Deus tem propósito, senão Jesus não teria dito isso. Jesus, reunido com seus discípulos, então foi interpelado. Sua mãe está lá fora, seus irmãos estão lá fora. Quem é meu irmão? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Eis aqui os meus irmãos. Eis aqui a minha mãe. Eis aqui a minha família. Eis aqui a família de Deus. Amém? E nós somos irmãos, feitos filhos de Deus no sangue de Jesus. E eu termino com essa palavra. Eu já falei disso aqui, eu queria muito que vocês prestassem atenção. Talvez até pela oração do Pai Nosso, que se popularizou, né? Graças a Deus, não tem nenhum problema. Tá bom, irmão? Nenhum problema orar o Pai Nosso não, tá bom? Pode orar. É um momento ecumênico. O que é ecumênico? Que as igrejas, as diferentes partes da igreja de Cristo podem falar a mesma língua, amém? Não tem problema nenhum. Ah, não, mas não é para fazer várias repetições. Irmão, deixa o Espírito trabalhar, amém? Glória a Deus. Você vai saber quando é uma repetição e quando é comunhão. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: como a oração do Pai Nosso, às vezes tida como reza, né, do Pai Nosso, fez com que as pessoas tivessem a ilusão de que são todos filhos de Deus. Eu já falei isso aqui e vou repetir. Não são todos filhos de Deus. É filho quem se vê como filho. É filho quem age como filho. É filho aquele que tem Deus como pai. Deus é criador. Nesse sentido, Deus é o originador de todo mundo? Sim. De uma certa forma, Ele é o pai biológico de todo mundo. Mas quando se fala de pai no contexto da Bíblia, não se fala apenas de pai pela carne. E quando Jesus veio pregar, porque olha que é Jesus que traz a palavra pai. Os profetas usaram em alguns momentos, mas Jesus é que usa reiteradamente, ensina que Deus é pai. Presta atenção, meus irmãos, para mostrar que é uma vinculação entre as duas coisas. Deus só é pai de quem age como filho. Deus só é pai de quem age como filho de Deus. E o que é a família? A família é o pai e os irmãos, não é? Deus é o nosso pai. E a igreja são os nossos irmãos. E Deus é pai da igreja. Duro, né, pastor? Mas é verdade. Não sou eu. É a palavra de Deus. Por isso Jesus falou: Pai nosso que está no céu. Esse nosso não é para toda a humanidade. Esse nosso é para quem se faz filho. Pai nosso que está no céu. Nosso Pai. O nosso Pai comum que faz de nós parentes, cujo sangue não é o sangue que a gente carrega nas veias. O sangue comum é o sangue de Jesus que foi derramado na cruz. Esse é o sangue da aliança. Esse é o sangue da comunhão. Esse é o sangue que nos faz irmão. Não é esse que corre na tua veia. É aquele que você partilha à mesa com o seu irmão e sua irmã uma vez por mês na ceia do Senhor. Esse é o nosso sangue de uma única família feita por Jesus em nome de Deus. Amém? Então trate o seu irmão como irmão, pois aqui estão os nossos irmãos, nossas mães, nossos pais. Aqui está a nossa família. Glória a Deus. Então aquela salva de palmas para o nosso Deus maravilhoso.